Oi, eu sou a Ana. Como meu nome já é pequeno, me chamam de Ana mesmo. Este é o segundo episódio do bloco de escrita. No episódio anterior, a gente falou sobre o formato da prova e das questões, e começou a discutir algumas estratégias para fazer a prova escrita. Neste episódio, a gente vai ver como estruturar uma resposta para a questão independente. Vamos ver também por que é importante aprender um conjunto de palavras e expressões que costumam aparecer nas respostas. A gente vai ver alguns exemplos dessas palavras e expressões, depois vamos experimentar construir uma resposta para aquela questão que a gente viu no episódio anterior. Primeiro em português, com Samambaia, e depois em inglês com Euclides. Se você está acompanhando o curso e lendo o livro, você já deve ter uma boa ideia de como trabalhar essas questões, e vai ficar cada vez melhor, porque a gente está só começando. E por falar em começar, lá vamos nós. E aí, estamos prontos para tentar responder aquela pergunta? Se você não lembra, olha ela aqui. Algumas pessoas acreditam que o jornal é a melhor fonte de notícias. Outros acham que as notícias são apresentadas melhor no rádio ou na televisão. Qual dessas fontes de notícias você prefere? Dê razões específicas e exemplos para justificar sua escolha. A gente tinha falado em escolher o jornal, porque você pode ler quando quiser, e rádio e televisão você tem que obedecer ao horário. A gente ficou de pensar em exemplos para mostrar a vantagem de poder ler o jornal quando quiser. E aí, pensou nos exemplos? Pensou não? Então pode pensar agora. É só dar uma pausa no vídeo, pode até fazer um intervalo. Ou então continua assistindo e faz o exercício depois. Eu sei que deve ter gente aí pensando que na internet a gente também pode ouvir as notícias de rádio e da televisão a hora que quiser. É verdade. Essa razão está assim meio defasada. Não é muito atual. Mas isso não importa, porque a gente pode usar qualquer razão que quiser. Vocês que são mais modernos podem pensar em coisa melhor. Na verdade, eu mesmo não costumo ler jornal, mas escreveria o seguinte: como eu trabalho com vendas externas, costumo ler o jornal enquanto espero para falar com cada cliente. Assim não fica enfadonho. Ninguém se incomoda, mas se eu fosse ver televisão ou ouvir rádio, em vez de ler o jornal, era capaz de eu perder o emprego, porque iam achar desrespeitoso. Vamos pensar em outros motivos. Tipo assim, razão. Jornal eu posso examinar cuidadosamente porque é físico. A notícia de rádio e televisão é falada, então acabou de falar, se perde. Exemplo, se eu me perco na leitura do jornal, eu volto aonde eu me perdi e leio de novo. Mas com televisão e rádio não posso fazer isso. Razão. Eu acho que notícia de jornal tem mais substância, porque os jornalistas têm tempo para pesquisar e pensar bem antes de escrever. Mas no rádio e na televisão tudo é mais superficial, porque precisa ser rápido, tanto para preparar quanto para apresentar. Exemplo, quando converso com outras pessoas sobre as notícias, geralmente eu sei de detalhes que os outros não sabem, e eu acho que é porque eu leio jornal e eles veem na televisão. No exame,
A gente tem meia hora para preparar e escrever a resposta. Então é bom praticar bastante para conseguir organizar bem o texto e escrever pelo menos as 300 palavras que eles querem. Quer tentar construir uma resposta para ver quanto tempo você leva? Manda bala. Deu para entender como essa seção da prova escrita do TOEFL. Agora que a gente já sabe mais ou menos o que a gente precisa fazer, vamos falar de como a gente se prepara para escrever isso em inglês. É bem parecido com a prova oral. Quem assistiu o primeiro episódio do Bloco Speaking com certeza vai lembrar. Essa é uma das vantagens de estudar para esse exame. É tudo muito conectado. Então, estudando para uma prova, você acaba se preparando para outras também, e até para outras situações que não tem nada a ver com o exame. Você vai ver. Mas vamos começar pensando no vocabulário que a gente precisa. Lembra que uma parte depende da questão, mas tem uma outra parte que pode ser usada sempre. Vamos chamar isso de vocabulário reciclável. É reciclável porque a gente pode aproveitar em várias questões. Então vamos ver. Basta a gente analisar a questão e os tipos de respostas possíveis para identificar o vocabulário e expressões recicláveis. Então vamos analisar o enunciado da questão. Some people believe that newspaper is the best source of news. Others think that the news is presented better on radio and television. Which of these sources of news do you prefer? Give specific reasons and examples to justify your choice. Como o enunciado da questão que aparece no primeiro episódio do Speaking, esse aqui também tem 3 partes. A primeira parte apresenta as ideias. Some people believe that newspaper is the best source of news. Others think that the news is presented better on radio or television. A gente precisa entender essas ideias para poder desenvolver uma boa resposta. A segunda parte pergunta qual ideia você prefere. Which of these sources of news do you prefer? É isso que temos que responder. A terceira parte dá instruções. Give specific reasons and examples to justify your choice. Para ter o melhor resultado, a gente atende todas as partes da questão. A regra de ouro, lembra? Ou seja, decide qual alternativa a gente prefere. Explica por que a gente prefere essa e não a outra e dá exemplos que demonstram o que explicamos. E como a gente faz isso em inglês? Qual é o vocabulário reciclável? É claro que a gente pode usar I prefer, como na prova oral, mas também podemos usar outras expressões. Vamos ver algumas. I prefer the newspapers. I like to read the news on the papers. I usually read the papers. I always get the news from the newspaper. E o vocabulário reciclável para falar de razões. Because, that's because, for this reason, that's why. É interessante também comparar as alternativas. E é bom termos um repertório de vocabulário e expressões para fazer isso também. Aqui estão algumas. But, however, on the other hand, in contrast,
Se a gente tiver umas 2 ou 3 razões e comparar a nossa escolha com as outras, com certeza conseguiremos escrever bem mais do que as 300 palavras que a questão está pedindo. Vamos ver como a gente responde essa questão usando as razões que o Samambaia inventou. No próximo bloco a gente vê um exemplo. Esse foi o segundo episódio do Bloco Writing. A gente viu estratégias para usar na prova escrita e discutiu como estruturar nossas respostas nas questões independentes. Viu também que é importante desenvolver um repertório de palavras e expressões para facilitar a escrita quando fizermos o exame. Vimos alguns exemplos de vocabulário e expressões para falar de preferências, de razões e para comparar as alternativas. Não deixe de assistir o próximo episódio. A gente vai continuar falando de vocabulário e vamos começar a explorar os critérios de avaliação usados na prova escrita do TOEFL. Então, até o próximo episódio. Valeu!